Ok. Bom, boa noite. Estou começando a aula de circuito série. Então, somente fazendo o conceito aqui de circuito. Um circuito consiste de um número qualquer de elementos unidos por seus terminais, estabelecendo pelo menos um caminho fechado através do qual a carga possa fluir. Então, por exemplo, nós temos aqui este circuito, certo? Um circuito sempre vai estar constituído por três coisas, que são os elementos. O que você chama elementos? São aqueles que nós estamos estudando até agora, que são resistores, fonte, chaves, capacitor, indutor. Eso se llama elementos do circuito. Também tem as conexões, que são os fios, certo? E uma coisa importante que nós vamos chamar que são a malha. A malha é uma trajetória fechada no circuito. Por exemplo, este circuito tem uma malha só. Um ramo. O que significa um ramo do circuito? Um ramo é qualquer trajetória do circuito que tem pelo menos, no mínimo, tem que ter um elemento. Então, por exemplo, AB seria um ramo. AC também poderia chamar ele de ramo. É uma conexão de um ponto a outro que tem, no mínimo tem que ter um elemento para vocês falar que é um ramo. Por exemplo, eu não posso falar aqui, se eu chamo este ponto aqui de D, que CD é um ramo. Por quê? Porque entre C e D não tem nenhum elemento. Isso seria somente uma conexão. Bom, esses são os términos, a terminologia que será usada na análise de circuito. Fundamentalmente também vamos usar a palavra nó. O que significa um nó? É um ponto que junta dois ou mais elementos. Por exemplo, aqui tem o ponto B, o ponto A, o ponto C, são nó do circuito. Tá? Então, essas são as terminologias que estaremos usando. O segundo que queria comentar é o conceito para você ter certeza que dois elementos estão conectados em série. Isso tem um conceito, não? Diz assim, uma definição, na verdade. Dois elementos estão em série se possuem somente um terminal em comum. Isto é, um terminal de um está conectado somente a um terminal do outro. E o segundo que tem que se cumprir é que o ponto comum entre os dois elementos não está conectado a outro elemento percorrido por corrente. Ou seja, deixa eu ver se vocês entendem isso, o que significa. É o seguinte, por exemplo, aqui, você tem dois elementos só, tem um ponto em comum somente, então esses elementos estão em série. Aqui também. Aqui eu posso falar que a resistência R1 está em série com R2. A notação que eu uso para fazer isso vai ser R1, ponto, vírgula, R2. Eso es lo que significa, si você não quiere, que R1 está em série com R2. Aqui eu poderia falar que a fonte ponto vírgula significa que está em série com R1. Bom, nesta situação aqui deste exemplo, está se cumprindo o primeiro que foi dito aqui na definição. O segundo que foi dito são estes exemplos que estão aqui. É o seguinte, por exemplo, aqui você vê que tem um circuito onde não tem dois elementos, só tem um terceiro elemento conectado aqui, que é R3. Como eu sei se eles estão em série ou não? É a seguinte maneira. Se você está chegando aqui uma corrente elétrica que está vindo por aqui, uma corrente, e chega aqui nesse nó. Se essa corrente continua aqui para a direita, e para cá para cima a corrente é zero, então, se R3 não está percorrido por corrente, então nós falamos que R1 está em série com R2. Certo? E de R3 não tenho nada que dizer. É como se R3 não existisse nesse circuito. Tá? Isso é o que significa a segunda definição. Vamos lá, se eu não entendeu ainda, vou explicar de novo, porque isso é importante não entender isso agora. Agora, por exemplo, neste mesmo exemplo, vamos supor que foi o seguinte, que essa corrente que chegou aqui, ela, toda ela subiu para cima. E aqui, a corrente que passou para IR2 é zero. Bom, se isso acontece, o que eu posso falar agora é que R1 está em série com R3. Bem, porque e R2 agora é como se não existisse, pode até tirar do circuito, então posso falar isso. Agora, mas se por acaso essa corrente quando chega nesse nó que está aqui, ela se divide, vai se dividir, não significa que vai se dividir em partes iguais, mas que parte dela vai passar para cá e parte dela vai vir para cá. Então você vai ter aqui que as correntes são diferentes aqui e diferentes aqui.
O si eso acontece, que tengo gente pasando por los tres terminales, yo no puedo decir que este está en serie con este, no, ahí en ese caso no tengo ninguém en serie, no tengo elementos en serie, ¿ok? Entonces, en esa situación, en esa última situación, no tengo elementos en serie. Aquí no, el ejemplo que está en bajo, es la misma cosa. Si la corriente que está saliendo de aquí pasa por todo el mundo, entonces no tengo elementos en serie. Si toda la corriente va para acá, entonces la fuente está en serie con eje 2 y así. Entonces tem que ficar claro para você futuramente en algunos circuitos que fican medio complexo, para você saber reducir o circuito, entender? Es por eso que es importante esa definición y yo me fiquei explicando ahí con calma, tá? Bom, outra coisa importante é um conceito que diz que a corrente é a mesma através dos elementos em série. ¿Por qué la corriente es la misma a través de los elementos en serie? Yo preciso colocar aquí, espera ahí, un momento, física, una folha en blanco para conseguir diseñar. Eso. Ustedes están consiguiendo ver la folha aquí. Vamos a empezar. Están falando que elementos en serie están la corriente es la misma. Eso faz sentido si vocês entenderam todo o primeiro semestre, porque ¿qué significa que el elemento está en serie? Bueno, si yo tengo un elemento cualquiera aquí, cuando yo faço un rectángulo, significa un elemento genérico. Aquí dentro puede tener una resistencia, un capacitor, un inductor, una fonte, en fin, cualquier elemento que esté aquí está conectado ahora con otro, ¿cierto? En serie. Estos dos elementos están en serie porque tienen un punto en común solo. Entonces, ¿por qué que la corriente eléctrica en elementos en serie? Vamos a colocar varios aquí y colocar, no sé, una fuente. Esto significa un circuito serie básico, este terminal positivo, terminal negativo. Vamos a supor que tengo una corriente que está circulando así. ¿Por qué es que la gente considera que si la corriente en ese instante aquí es 3 amperes, que está pasando por aquí también tiene que ser 3 amperes? Eso es por lo fato que en elementos en serie la corriente es constante, porque corriente es flujo de electrón, ¿tá? Entonces, como la corriente es flujo de electrón, fica claro que en ningún lugar los electrones consiguen escapar de ese camino, ¿tá? Si você tem aqui 10 a las 18 elétrons e chega nesse ponto aqui, vão a passar os 10 a los 18 elétrons aqui, todos eles vão procurar o terminal contrário da bateria. Então, nesse fluxo, como a corrente elétrica é um caminho de elétrons, ela não varia, tá? Si todos los elementos están en serie. Ahora, vamos a supor que no todos los elementos están en serie. Vamos a supor aquí que ahora yo conecte en ese punto aquí un otro elemento aquí que va para otro circuito. Vamos a supor que esto está yendo aquí para Teja, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a acontecer aquí? No vamos a colocar que va para Teja, porque entonces puede ser que, bueno, coloqué el número aquí. Vamos a supor que eso va aquí para otro circuito, que esto está aquí así y él va lá para otro circuito. No sé, como está yendo para otro lugar lá, no sé para dónde. Entonces, cuando llega la corriente que llega aquí, los eléctrones que llega aquí en ese no, tem una parte de él que va para acá y otra parte continúa para acá. ¿Entendeu? Entonces ya você vio aquí que por causa de ese elemento, aquí esto no está ni en serie ni en paralelo. Cuando no está ni en serie ni en paralelo, entonces la corriente no es la misma. Entonces, si aquí era 3 amperes, aquí no puede ser 3 amperes, tiene que ser menor que 3 amperes. Va a ser menor. Mas si todo el mundo está en serie, la corriente en elementos en serie es la misma. Eso tiene que ficar claro ahí para ustedes. Ok, eso ficou claro, tenho certeza. Vamos a entender ahora, vamos a explicar por qué la resistencia total es esa fórmula que está ahí. Voltando a nuestra folha en blanco ahí para que fique más fácil la explicación. Pessoal, a parte teórica vai demorar pouca coisa, tá? Fiquem calma que daqui a pouco, já de 10 a 15 minutos, começamos a fazer exercício da lista. Então, a outra parte aqui importante que você tenha que entender é que, por exemplo, se você tem aqui um circuito serie, o sea, vamos a colocar aquí lo más básico, 3 resistores y una fuente, ¿tá? Aquí tiene 3 resistores, esta es la fuente E, y aquí, por supuesto, tengo una corriente convencional aquí que está yendo de aquí hasta aquí. Y esa es la corriente convencional. Aquí tienen 3 resistores, eje 1, eje 2 y eje 3. 3 resistores. Yo no estoy prestando atención si tem alguien que está queriendo entrar en la sala. Me avisen ahí si tem alguien. No tem ninguém.
Uma beleza. Então, a ideia aqui que sempre que você tem um circuito, lo importante es reducir el circuito. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer aquí es que este circuito utilizar a mínima cantidad de elementos posible. Entonces, si yo tengo 3 resistores, yo tengo que saber cómo reducir 3 resistores a un resistor solo con la misma función. Entonces, yo quiero pasar de esta situación para esta, donde yo tengo una resistencia total aquí. Entonces, esa es la idea. Entonces, en esta situación aquí, para reducir eso, si ustedes perciben aquí, esto, como esta resistencia fue obtenida a partir de reducir estos 3, y estos 3 estaban en serie, la corriente eléctrica que tiene aquí en la izquierda es la misma que va a tener aquí. ¿Cierto? Y aquí ustedes saben en este circuito que si usted coloca aquí un voltímetro, él va a medir lo mismo que la fuente. Entonces, usted tiene aquí que la corriente de la fuente es igual a I veces eje total. ¿Cierto? Esto se cumple aquí. Y esa corriente ahí la misma que está aquí. Entonces, ¿y qué voy a hacer aquí en la izquierda ahora? Voy a aplicar la ley de Kirchhoff da LKM, que es ley de Kirchhoff das malhas, o LKT, ley de Kirchhoff das tensões. Esa ley de Kirchhoff aquí va a ser E, lo que está siendo producido la fuente, menos V1 menos V2 menos V3 es igual a 0. Considerando aquí que la corriente está yendo así por aquí, este termina positivo, negativo, aquí considero más, menos. Voy a explicar eso da polaridad en la aula. Entonces, ten esa ley de Kirchhoff. Aquí en esa ley de Kirchhoff, simplemente sustituyo esto aquí, va a ficar I eje total. Esto va a pasar para acá, pasa todo positivo para la derecha, más se aplica ley de Ohm de nuevo, I eje 1 más I eje 2 más I eje 3. ¿Cierto? Si você percebe, la corriente es la misma, entonces esa corriente va a simplificar con todas esas aquí. Y lo que tengo es que la resistencia que era la, para yo obtenerla, lo que tengo que hacer es sumar estas 3. ¿Cierto? Entonces, esa fórmula aquí yo puedo generalizar para cualquier cantidad de resistencia que yo tenga en serie. Lo que yo faço es hacer una suma así, de 1 a Tn de eje I. ¿Tá? Entonces, esa es la fórmula general para você reducir, procurar una resistencia total o equivalente de elementos que están en serie. ¿Tá? Entonces, eso ficou claro. Aquí Henry está esperando. Bom, continuando aquí con los próximos, somos para me guiar aquí. Ya falei de eso. Sobre las potencias. ¿Qué acontece con la potencia en un circuito? Vamos a... Yo no quería... Aquí. Vamos a usar este mismo ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, en esa misma ley de Kirchhoff da malha, que yo dejé aquí, olha que eu posso fazer na lei de Kirchhoff da malha. Olha que legal. Aquí yo apliqué la ley de Ohm, mas yo no quiero aplicar la ley de Ohm. Si yo tengo la ley de Kirchhoff da malha, E es igual a V1 más V2 más V3. Tá? Eu simplesmente passei todas as tensões do resistor para a direita. Como a corrente é constante no circuito, agora eu vou multiplicar tudo isso vezes essa corrente. Se eu multiplico tudo isso vezes a corrente, vou ter E vezes Si. Quem é E? Tensão vezes corrente, que unidade é? Quem responde aí? Tensão vezes corrente. Qual a grandeza que a gente estudou é resultado de tensão vezes corrente? Watt, professor? Isso, watt, potência. Muito bem, Lucilene. Então, seria a potência da fonte, que se dá em watt. Certo? Então, você tem aqui E vezes I, potência da fonte. Aqui vai ficar a potência V vezes I, é a potência do resistor G1. Então, vamos chamar de PD. Por que estou colocando PD? Porque a potência D significa dissipada no resistor 1, mais a potência dissipada no resistor 2, mais a potência dissipada no resistor 3. Então, esto também vai ser importante. Sempre em um circuito série,
la potência fornecida pela fonte é a suma das potências dissipadas em todos os elementos. Se você coloca aqui um indutor, vai ficar mais a potência dissipada no indutor. Se você coloca um capacitor, mais a potência dissipada no capacitor. Então, todo o que é produzido é consumido. Significa isso. Seria essa relação que está aqui, que também vai ser utilizada, vai ser solicitada nos exercícios. Lembrem que vai ter alguns exercícios que tem duas equações mais para a potência. A potência também pode ser calculada I quadrado vezes CG, ou também você pode calcular ela V quadrado dividido em 3, tá? São duas fórmulas mais que a gente viu isso no bimestre passado, ok? Tenho um dos exercícios da lista que precisa usar uma dessas fórmulas. Vamos ver que é o outro aqui, só para eu me lembrar que é melhor explicar lá no branco. Bom, já a gente falou da potência da fonte, esta igualdade, tudo certo? Este exemplo, fonte de tensão em série. Isto é muito importante aqui, de ser explicado. Vamos lá. O que significa isso? Você vai ter alguns circuitos que você vai ter várias fontes de tensão em série. Então, por exemplo, vai ter algumas situações que você poderia ter uma coisa assim, onde você tem 3 fontes, por exemplo, em série. I2 e I3. Então, você tem 3 fontes em série, mas imagina você estar em um laboratório e ter que usar 3 equipamentos diferentes. O melhor é você usar um só e pronto. Certo? Então, lo melhor é usar uma fonte só e... Então, como você reduz isto de aqui para cá? Como você faz isso? É o que quero mostrar. Como reduzir fontes em série de 3 ou 4 fontes, deixar em uma só. É da seguinte maneira. Primeiramente, uma coisa que vai ser importante aqui, para fazer essa redução, é a polaridade. Então, por exemplo, aqui tem a polaridade, menos mais, menos mais e mais menos. Então, outra coisa importante é você, aqui, se você não sabe qual é o sentido da corrente, você pode chutar um sentido, tá? Isso não vai ter nenhum problema. Se eu escolho um sentido, você escolhe outro, a gente vai chegar na mesma solução. Mas vamos lá, vamos supor aqui que eu estou escolhendo que, vamos supor que a corrente vai para a direita. Então, você tem que ter, vamos ter a seguinte situação. Quando você escolhe um sentido da corrente e a corrente passa de uma polaridade negativa a uma polaridade positiva, isto significa aqui um ganho de potencial, certo? Então, sempre que você passa uma corrente de uma polaridade negativa a uma polaridade positiva, isto, na hora de você escrever aqui o potencial da fonte, vai ser positivo. Por quê? Porque teve um aumento de potencial, vai de menos a mais. Se é o contrário, se você vai que a corrente passou, tipo aqui, de mais para menos, de positivo para negativo, então você vai ter que ter uma queda de potencial. Queda significa negativo. Então, você vai usar isso não somente em fontes, sino também em resistores. Então, vai ter alguns exercícios que você vai ter a polaridade, o problema te dá a polaridade mais menos ou menos mais. Então, se você está supondo que a corrente vai daqui para cá, então aqui você vai ter, este caso vai ser uma queda, negativo, porque vai de mais para menos, e neste caso aqui o resistor vai ser de menos para mais, aqui seria positivo. Positivo, tá? Ok, bom, já dito isso, vamos ver como eu reduzo essas 3 fontes que estão aí. Nossa, apaguei todo, desculpem aí. Espera, pessoal. Então, vamos apagar aqui do resistor. Como que você faz isso? Bom, esto como você faz assim. Aqui neste caso aqui, positivo, negativo, como você reduz aí, você fala, bom, E total vai ser igual. Supondo esse sentido aqui, este vai ser de menos para mais positivo, não? Tem um crescimento. Então seria E1. Aqui de menos para mais positivo, mais E2. E agora a terceira fonte vai de positivo para negativo, uma queda. Esto aqui é um 2, pessoal. Menos E3. Agora, tem aqui, você vai ter que escrever qual é a polaridade da nova fonte, certo? Você, na hora de você colocar a polaridade da nova fonte, você continua colocando I para lá.
Então, você vai ter que colocar essa polaridade de acordo com esto. Por exemplo, se esto aqui dá maior que zero, se essa conta deu positiva, significa que aqui tem o quê? De menos para mais. Você vai ter que desenhar assim porque tem menos para mais. Mas se esta conta aqui deu negativo, você já tem que desenhar esto contrário. Vai manter a corrente para cá, mas você teria que colocar contrário de aqui. Teria que colocar de mais para menos. Ia ter uma queda, significa negativo, entendeu? Então, depende do sinal aqui que dá a total, você coloca isto assim ou assim. Lembrando que o terminal positivo da fonte o maior terminal é o positivo e o menor é o negativo. Certo? Então, aí se voltamos aqui, o exemplo que eu estava colocando aqui na aula, no scan. Neste exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui tinha 10, 6 e 2. Então, você vê aqui que as três fontes estão de menos para mais, menos para mais. Então, todas aqui nessa situação eram positivas. Então, aqui eu sumo 10 mais 6 dá 18. 18. No exemplo que está embaixo, todas têm, aqui tem polaridades diferentes. Então, por exemplo, aqui na que está embaixo, acho que eu escolhi o sentido oposto. Estou supondo que a corrente vai de direita para esquerda. Então, você vê aqui. Não, estou colocando também a corrente para a direita. Aqui, de menos para mais. Não, contrário, desculpa, contrário. Aqui para cá. Aqui vai ficar. De aqui para cá, este E1 fica negativo. E2 positivo e E3 positivo. Estou considerando que a corrente vai da direita para a esquerda. Então, fica essa fórmula, agora dá 8 volts. 8 volts, você tem que, como a corrente está para cá, tem que colocar a polaridade aqui, de menos para mais. Regra do divisor de tensão. Essa é uma coisa que vamos estar usando durante a aula também. Regra do divisor de tensão é uma fórmula que diz o seguinte. Se você tem um circuito, por exemplo, com 3 resistores, eje 1. Estou colocando este exemplo porque é mais fácil de fazer. Eje 3. É que o 2 que estou colocando parece um 3. Eje 1, eje 2, eje 3. ¿Qué es lo que dice a regra do divisor de tensão? A regra do divisor de tensão é uma fórmula para você calcular tanto o potencial aqui alrededor de qualquer um desses resistores. Se você está supondo que o circuito tem somente tem uma fonte E. Então, como você vamos achar uma fórmula para calcular V1, V2 ou V3 que não dependa da corrente. Isso é o que significa a regra do divisor de tensão. Como se obtém essa fórmula? Então, por exemplo, aqui, como seria V2? V2 seria I vezes R2. Tá certo? E assim, quanto seria, como você calcula V1? V1 vai ser I vezes R1. Aplicando a lei de Ohm, tá? E agora, o que eu faço com essa corrente se eu não conheço ela? Bom, essa corrente, o que você faz é que coloca o circuito equivalente, que é o circuito com a mesma fonte e a resistência total. Seria esto que está aqui. Vocês sabem que a corrente que estava aqui é a mesma que está aqui. E então, aqui nesta equação, eu chego aqui e falo, bom, I vai ser E, aplicando a lei de Ohm, não? E igual a I vezes R, passa o eje total dividindo aqui. E agora eu chego com essa corrente aí, eu vou substituir aqui ou aqui, qualquer um dos dois. Tá? Se eu faço isso aqui, olha como fica a fórmula. E, B2, igual a E vezes R2, sobre R total. Como ficaria para V1? E, R1, dividido entre R total. Então, você percebe aqui que depende do resistor, la resistência é a mesma que está aqui, esto sempre se mantém constante. ¿Tá? Então, essa é a regra de divisor de tensão. Da forma genérica, Bx, qualquer resistor X, vai ser E vezes Rx dividido entre R total. Então, tem alguns exercícios que eles estão solicitando fazer por essa fórmula, tá?
Então você tem que usar isso. Essa fórmula chama-se regra do divisor de tensão. Se você, por exemplo, tem um circuito que tem duas fontes aqui, você vai ter que reduzir essas duas fontes e você vai ter que colocar a fonte total aqui, entendeu? É o valor total da fonte. Se tem duas fontes ou três, você reduz ele e depois aplica a fórmula. Ok. Então, por último, o que está faltando por explicar é como você reduz capacitores e indutores em série. Então, como que eu faço essa redução em série? Por exemplo, se você tem um indutor, vamos supor que você tem uma fonte, tem uma chave aqui, e você tem, agora não são mais resistores, são três indutores. Que a gente estudou na aula passada, tá? Bom, eu não sou muito bom de desenho aqui, mas três indutores. Você tem uma fonte, e eu vou fechar a chave. Se eu faço isso, você sabe que a característica mais importante do indutor é a indutância. Então, qual é a diferença potencial aqui? Agora não se aplica a lei de Ohm. A diferença potencial, você tem que usar esta fórmula. La tensão induzida é menos L di dt. Certo? A gente depois, finalmente trabalha isso. Este menos significa da lei de Lenz, mas a gente termina nas equações que usa esto como un módulo. Entonces, nós queremos hacer lo mismo que fue feito con los resistores, reducir esto a un circuito que tenga un inductor só, que sea BL, o sea, que tenga una L total. Tá? Então, você vai ter aqui, que como este está em paralelo com isso, eu posso falar aqui que esse BL é igual a E da fonte, que vai ser L di dt. Que L vai ser esse L total. Então, como esto está en serie, si la corriente I no varía, la variación de la corriente también tiene que ser la misma en los tres inductores. Entonces, ese de I va a ser constante. Entonces, cuando yo aplico aquí ley de Kirchhoff, aquí va a ficar E igual a BL1 más BL2 más BL3. Y ahora solo sustituyo aquí esto por aquí, entonces va a ficar L total de I dt. Y aquí también va a ficar L1 de I dt, L2 de I dt, L3 de I dt, o sea, va a ficar de I dt, paréntesis L1 más L2 más L3. Esto apaga con eso y llego a no mismo tipo de fórmula que es para calcular resistencias en serie. Para você reducir inductores en serie, você simplemente suma ele también. ¿Tá bom? La operación matemática es idéntica a la reducción de resistores, ¿tá? ¿Qué está faltando? Capacitores. También la misma operación con capacitores. Solamente con capacitores. Voy a apagar aquí todo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con capacitores, que es lo último que voy a explicar. Si você tem capacitores, tres capacitores agora. Esta é uma E. Certo? Vamos supor aqui, para ser bem criterioso, que a gente tem uma chave aqui. Está fechado, abriu para querer carregar o capacitor, enfim. Você tem aqui um capacitor de capacitância C1, C2 e C3. E esta é uma fonte. E você quer reduzir isso para um circuito com uma capacitância equivalente. C total. Lembrando que aqui também você vai aplicar a lei de Kirchhoff, mas o que acontece? Como você calcula qual é a diferença potencial de um capacitor? A diferença potencial de um capacitor, chamada de BC, vai ser a carga, a capacitância dividida entre a carga. Tá? Então, aqui, se eu aplico a lei de Kirchhoff também, vai ser E igual a B em C1, a diferença potencial no capacitor 1, mais a diferença no capacitor 2, mais a diferença no capacitor 3. Agora aplico este tipo de fórmula, não? Aquí va a ficar esta aquí, como la diferencia potencial aquí, la misma que aquí. Y yo puedo falar aquí, esto va a ser T capacitância total dividido entre a carga. Aqui vai ficar capacitância 1 dividido entre a carga. O sea, ¿qué va a acontecer? Lembro que la corriente eléctrica es un movimiento de carga. Entonces, aquel concepto de que si la corriente es constante, la carga que se acumula en un capacitor también tiene que ser constante. Es la misma carga en todos los capacitores.
Entonces, estoy haciendo una cosa errada. Sé que no va a dar lo que yo estoy pensando. Y es lo siguiente. Esta fórmula aquí está errada. Espera ahí, pesado. Esta fórmula aquí, espera ahí. Esa fórmula dice lo siguiente. Capacitancia es la carga dividido entre la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial es la capacitancia, la carga, es la carga dividido entre la capacitancia. Ahora sí está batiendo eso, ¿sabes? Se ha colocado contrario. Entonces, aquí sería Q dividido entre C total es igual a Q dividido entre C1 más Q dividido entre C2 más Q dividido entre C3. Esas cargas pagan porque son todas iguales y você llega a esta fórmula aquí. Puede colocar ya de forma genérica así. Vamos a ver que esta fórmula aquí, esto para capacitores en serie. La forma matemática se va a parecer mucho a resistores en paralelo. Cuando nosotros demos una próxima aula, resistores en paralelo, va a tener 1 sobre eje total igual a la sumatoria de 1 sobre eje i. Va a ficar muy similar. Mas esto es para capacitores en serie. Certo? Então, é isso, pessoal. Todo lo que es la parte teórica ahí, que a gente va a ver na aula es eso. Lo otro que vamos a estar viendo es que significa, esto se llama teja, y significa aquí el potencial es cero. Tá? Y la otra cosa importante es que si usted tiene una fonte con una resistencia interna, usted coloca la fonte sin resistencia y en serie con ella a resistencia. Tá? Ok, então, eso es todo lo que yo tinha aquí de parte de conteúdo teórico. Conteúdo práctico. Questão 1. Então, vamos fazer todas as questões aí da lista. Primeiramente, dice a questão 1, aplicando aqui todo esse conteúdo. Eu vou fazer o primeiro e vocês, a partir do segundo, vocês podem estar fazendo. Determine para o circuito em série da figura a resistência total, a corrente fornecida pela fonte, as tensões V1, V2 e V3, a potência dissipada e a potência fornecida pela fonte. Nesse caso específico, primeiramente, resistencia total. Aí eu me lembro, aquí você tem um circuito que tem uma fonte e 3 resistores. A resistência total é a suma dos 3 resistores. Eje 1 más eje 2 más eje 3. Então, quanto que vai ficar isso? 3 más 8 ohm. Perfeito, foi respondido. 8 ohm. 8 ohm. O sea, o mío no quiere ser escrito aí. 8 ohm, agora sim. A corrente fornecida pela fonte. Como eu calculo a corrente fornecida pela fonte? Bom, nesse caso aqui, eu reduzo esse circuito àquele circuito básico E com a fonte e o resistor. Então, aplico a lei de Ohm. E é igual a I, eje total. E então, daqui eu falo, bom, I é a fonte E dividido entre eje total. Ou seja, vai ser 20 dividido entre eje total é 8, não? Isso é 2,5. 2,5 ampere. Nossa. $2,5 amperes. Ahí respondo la segunda pregunta. Las tensiones, bueno, para calcular V1, V2 y V3, yo aplico ley de Ohm. 2,5 vezes 2, 5. Vou fazer direto, pessoal. O V2 quanto que dá? O V2 é 2,5 vezes R, vezes 1, é 2,5 volts. E V3, 2,5 vezes 5. 12,5, professor, deu. 12,5. Muito obrigado. Tá? Ahora una cosa importante que acabo, eso está respondido este. Las potencias disipadas, P1,
P2 e P3. P1, você fala B vezes C, entenderam? Este vezes este. I vezes B vai ficar 12,5. Então, vai ficar 12,5 watt. P1, quanto é P2? P2 é a mesma coisa, 2,5, 7,5, ¿no? Professor, o P2 ele não é 6,25? Isso, 6,25. 6,25 watts. E sabe, pessoal, que estão me dando mensagem aqui, não. Eu não estou olhando o chat. Tá bom, pessoal, que está com problema de conexão à internet e vai fazer o quê? Caiu a energia. A gente, o que vai fazer na aula é resolver a lista, tá? Se caso você não consiga até o final, depois continue fazendo a lista. Então, o P3 vai ficar 12,5 vezes 2,5. Dá 31,25, professor. Então, 31,25 watts. La potência fornecida pela fonte, a potência fornecida pela fonte é 2,5 vezes 20. Acho que é 50. 50 watts. E compara. Então, se você vê aqui, você soma este mais este dá 50, certo? Aqui, então, você tem que 50 é igual a 50. Então, a potência fornecida pela fonte, que é I vezes E, é 50. E a suma de P1 mais P2 mais P3 é 50 também. Então, você demonstra aqui que isso vai se cumprir. Uma outra coisa importante que não está na lista é o seguinte. Você percebe aqui que se você suma este mais este, dá 20, é da fonte. Por quê? Porque nesse circuito eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Vai ser B1 mais B2 mais B3. Se você aplica a lei de Kirchhoff das tensões, isto vai ficar que 20 voltios é igual. Aqui fica 5, vai ficar 20 igual 20. Então, é uma fórmula que você pode estar usando para comprovar que você não erraram nos cálculos numéricos, tá? Você cumpriu a lei de Kirchhoff da malha? Beleza. Uma outra coisa que não está perguntado, mas já vou adiantar. Se você quer calcular, por exemplo, o SB1 que eu calculei com a lei de... Você viu que V1 deu 5, certo? Eu usei lei de 1, I vezes R. Mas se eu também poderia usar a regra do divisor de tensão. Olha que vai dar a mesma coisa aí. V1 vai ficar E, que é 20, vezes R1, que é 2, dividido entre R total, que R total é 8. 8. Então vai ficar aqui, isto dá 4, simplificando, 20 dividido entre 4, 5. Deu o mesmo resultado, entendeu? Você aplica a lei de Ohm ou lei de regra ou divisor da tensão, o resultado é o mesmo. Então, essa é a outra fórmula aí que às vezes é utilizada, ok? Beleza, pessoal. Essa é a questão 1 que eu quis fazer, só para, como não demonstrei nenhum exemplo na explicação teórica, eu quis fazer este a modo de exemplo, tá? Então, vamos agora liberar vocês aí para fazer as outras questões. Vou apagar, pessoal, a tela. É bom que eu apago, mas se alguém fique com dúvida, eu volto na tela como assim. Bom, questão 2. Agora, a partir das outras questões, é muito fácil. Se vocês têm feito ela aí eletronicamente, vai ajudar, porque eu deixo que você compartilhe e você explica. E vai participando na sala. Quem fez a questão 2 diz assim: determine R total I e V2 para o circuito mostrado na figura. Professor, eu fiz, mas eu não tenho ela no notebook. Eu posso explicar ela? Pode. Eu não tenho ela digitalizada.
no tem problema. Pode explicar aí para mim. Vai Tá, explicar com as palavras e eu posso ir copiando isso, você explica. tá. A primeira coisa que ele pede é determinar a resistência total. Então, como é um circuito em série, é só somar o R1, o R2, o R3 e o R4, Isso. que Quanto vai dá? dar 25 ohm. Ok. Eso suma eles 7 mais 4 mais 7 mais dá Mais 25 7. ohm. Isso mesmo. Isso. E daí a segunda coisa que ele pede é a corrente. Isso. Daí, lei de Ohm, que é tensão sobre a resistência total. Como a gente tem a resistência total e tem também a tensão, vai ficar 50 sobre 25, vai dar 2 amperes. Isso. Vamos lá. 50 sobre 25 é 2 amperes. Perfeito. 2 amperes. E a segunda coisa que ele pede é a V2. tensão no resistor 2. Isso, a tensão 2. Daí eu posso usar a lei de Ohm de novo, que V2 é igual a I vezes a resistência 2. Vai ficar 2 vezes 4, vai dar 8. 8 que dá? Qual é a unidade? 8 volts. Isso. Perfeito. Aqui, lembra uma coisa, aqui você usou lei de Ohm, mas não neste circuito. Você usou lei de Ohm aqui no circuito equivalente, que seria a fonte com um resistor só. Seria este, tá? Sim, desculpa, professor. Tá. Não, tá certo. É lei de Ohm, não está errado falar lei de Ohm. Só para você, pessoal que está entendendo o exercício, ele está aplicando, Lucilene aplicou lei de Ohm num circuito equivalente, onde você deixa um resistor total com a fonte, tá bom? Perfeito, Lucilene, vou trabalhar aqui. Você já tinha participado uma vez também, não? Segunda vez que Já participa. tinha. Beleza. Obrigado. Imagina. Pessoal, outra pessoa que queira ou compartilhar ou fazer da forma que fez o Lucilene. Questão 3. Dado RT e EI, calcule R1 e E para o circuito. Que hora é? 8 horas. Vou fazer chamada. Vou pensando, podem ir fazendo a 13 e a 4. Se conseguem fazer foto aí no... Bom, a explicação dessa questão não foi gravada. Mas está... Dá 20 volts nesse caso e aqui 2,8. Questão 5. Aí a questão 5, vou deixar para alguém de você fazer. Porque se você entenderam a questão 4, consiga a 5. A mesma ideia. Considera aqui que tem um elemento aqui. Você faz e aqui considera que um B2 é como se fosse um elemento aqui. Certo? Então, como ficaria esse? Alguém pode estar falando, eu estou escrevendo, ou compartilhe a tela. Tem alguém com interesse em participar? Para eu esperar ou não? Para a gente não ficar demorando. Quem me fala, professor, espera um pouco, de um minuto que estou fazendo aí, eu deixo. Espero. Se querem, podem colocar a resposta no chat, pessoal. Pessoal que não está com... Que tem aí... Se tem alguém que está... Professor, eu fiz essa, mas eu não sei se está certo. O meu V1, eu somente somei o 25 com o 15, e aí deu 40 volts. E o meu V2 ficou 20 volts mesmo. Como você fez?
Ó, o meu V1, eu simplesmente somei o 25, que é esse, esse 25 com esse 15, esses números da primeira parte. E aí o V2 ele ficou 20 volts mesmo. Quem que está falando? Tá certo isso? É a Milane. É porque ahora aparece para mí. Então, Milane, aqui neste caso aqui dá exatamente isso, mais, menos, menos, mais. Quando você faz isso aqui, aqui vai ficar 25, o 8, menos V1, menos mais 15. Então isso vai ficar 40, certo? Foi isso que deu Isso. 40. Muito bem. E o segundo caso, que somente tem isto, não? Então vai ficar aqui Isso, vai ficar o V2 igual a 20 volts. menos 20 voltios. Mais. Não, aqui tem menos, tá? Esto desce, de mais para menos queda. Menos Não, V2. sim, daí vai ficar mais no final, né? Não, esto fica menos. Porque este passa para cá positivo. Vai ficar menos 20 volts. Ah, então. Só o sinal que você errou. Porque olha aqui o que Ah, tá aconteceu. bom, Na hora que professor. você monta a equação, mas tá bem. Aqui, quando você passa de aqui para cá, é negativo, porque vai de positivo para negativo, queda de potencial. Menos 20. Você continua por aqui, chega aqui. Aqui tem de mais para menos, queda também, coloca menos. Este sinal passa para lá positivo e aqui fica menos 20. Ah, professor, agora entendi. Ah, obrigada. Tá, de nada. Questão 6. A questão 6 é aplicar exatamente o mesmo. Aqui no inciso A, você tem que aplicar a lei de Kirchhoff e calcular Bx no inciso A e no inciso B, Bx também. Nos dois casos tem uma fonte só. E estão pedindo com a lei de Kirchhoff, porque aqui você poderia usar a regra do divisor de tensão, mas no caso aí por a lei de Kirchhoff. ¿Alguien más que quiera participar? No, no. Pueden participar pelo chat também, pessoal. Por exemplo, aqui você pode colocar pelo chat assim, vamos lá. 60 menos, eso que estoy colocando no está certo. Mas, vamos supor que eu queira a resposta assim, Vx mais 30, igual, certo? Escreve a equação, tá? Pelo menos como fica a equação, aí depois o resultado. Vou repetir, isso que eu escrevi aqui foi para você dar uma ideia como no que a resposta do A não é isso, tá? É para você participar. Isso, caso não queiram falar. Milane, muito bem. Então, vamos comprovar se a sua está certo. No primeiro caso, deu 50. Muito bem. Então, você considerou isso aqui, não? Vai ficar mais 60, mais 60, menos 40, menos Vx, mais 30, porque aqui tem a polaridade invertida. Mais 30, igual a zero, certo? E Vx, isso mesmo. Certo, dá 50. Ok, pessoal? Olhem no chat aí que a Milane fez com calma e dá isso mesmo. Este aqui dá 50. Tá? Muito bem. Eu vou dar... O inciso B, quanto que deu? No inciso B vai ficar isso mesmo. 14. Ó, usando este sentido também, hein? Sim. Aqui mais para menos. Então você usou o sentido contrário, Milane. Se colocou 14 aqui. Professor, eu usei o sentido contrário, mas tá certo? Sim, dá pra, vamos fazer com sentido contrário. Tanto faz. Pode fazer sentido contrário. Sentido contrário seria assim para cá, certo? Assim. Isso. Se faz sentido contrário, começando por aqui, vamos começar daqui para cá. Ganho dá 14
Aqui dá 6, porque vai de menos para mais, também é positivo. Aqui menos 2. E chega aqui dá mais BX. Aqui você colocou igual no chat, mas eu entendi que é mais. Foi na hora de digitalizar, certo? Aqui, ó. Isso mais, mesmo, professor, era mais. isso. Aí mais VX, aí fica menos. Isso mesmo, deu 20, 18. Aí ficou Dá menos menos, 18 volts. isso. Menos 18 volts. Este aqui é menos 18 volts. Quem mais respondeu Patrick. Samirane Patrick. Tá certo. Não, você não deu a resposta aí. Perfeito, pessoal. Esse está resolvido também. Questão 7. A questão 7 eu não vou fazer porque é exatamente igual à questão 1 que eu fiz. Tá? Por exemplo, aqui está muito fácil. Você falar R1, 10. Inciso A, 10 on. Inciso B, 20 dividido entre 10 dá 2. E assim, aqui aplico lei de 1, enfim. Está muito fácil a questão 7. Vou pular. Questão 8. Determine para o circuito em série da figura a tensão V2 usando LKV. Aqui. Também. Vamos lá. Podem escrever no chat aí como que fica então o B2 da questão 8. Muito similar à questão 6, tá? Tem que calcular V2 e a resistência R1 e R2. Pessoal, cabe o outro pessoal que está aqui na sala. Está aqui assistindo. Eu nada. Comentem aqui, participem, se integrem na sala. Vamos lá, participem da questão 8. Estamos... Professor, eu tentei fazer essa também, só que eu fiz no papel. Aí eu vou escrever no chat, pode ser? pode ser, mas querem compartilhar ou não? Professor, é que eu tô só no. Papel, tá bom. Tá só no papel. Aí eu vou escrever no chat, eu acho, pra ficar mais fácil. Escreve no chat, não. Menos 15 mais 54, menos 18 mais V2. A Alessandra escreveu, tá? Ok. Alessandra, vou revisar, vou ver o seu. Menos 15. Você começou, vamos lá. Primeiro, você usou qual sentido? Desta corrente que está aqui, no, aqui você viu que a corrente está em sentido contrário. Más para menos, queda. Menos 15. Isso, sentido contrário. Dá menos 15, mais 54, menos 18, menos B2. Tá, Alessandra? No final, tem que colocar menos B2. Isso. Ah, tá. Menos B2. Então, quanto dá isso? B2 passa para o outro lado positivo. Fica 21, professor. E fica 21. Tá certo. Alessandra, 21. Ok. Dá 21, pessoal. Aqui B2 é 21 volts. Como você calcula a corrente? Bom, se já você tem a corrente, então I é E sobre E total. Pueden calcular ela assim.
Bom, se não, não, não que eu não conheço R1, não pode calcular ele assim. Bom, já que calculou V2, se tem a resistência, aplica a lei de 1 aqui, entendeu? 21 é igual a I vezes R2. I vai ficar 21 dividido entre R2, que é 7. É 3 amperes. Muito bem, Alessandro. 3 amperes. E Milaine, as duas responderam certo. 3 amperes. E por último, as duas resistências, tanto esta como esta. Também você aplica a lei de 1 aqui, e vai ficar que a resistência R1 vai ficar o quê? A B1 dividido entre a corrente, não? Aqui, esta resistência aqui vai ficar 18 dividido entre 3. 6 ohm. Isso. E a resistência R2 vai ficar 15 dividido entre 3, que é 5. Tá? Pronto. 5 e 6. Perfeito. Questão 9. Determine a tensão entre os terminais do resistor de 7 ohm. Então aqui você precisa saber qual é a tensão aqui. Neste resistor. Aqui neste exercício pode fazer pela regra o divisor de tensão. Vou fazer, se vocês me permitem, vou fazer isso. O que acontece aqui? Aqui você pode falar que essa B que está aqui vai ser E total vezes a resistência que de 7 ohm dividido entre E total. Tá? Então, por exemplo, somente que você precisa saber quem é R total e quem é R total. R total é a suma das três resistências, 7 más 8 más 7, 15. É 15 ohm, tá? É a suma das três, 15 ohm. 8 más 7, 15. E quem vai ser E total? Esse E total aqui, você precisa somar essas duas fontes. Então, você vai ter aqui, por exemplo, uma fonte, considerando o sentido da corrente E total, vai ser 50, que é positivo, hein? Porque vai de menos para mais, ganho aqui uma queda, menos 12,5. Então, E total vai ficar quanto? 37, não? 37,5 volts. Isso mesmo, 37,5. Então você vai ter que vir aqui e substituir aqui 37,5 vezes 7 dividido entre 15. Aí você tem essa fórmula. Vou usar minha calculadora. Se você tem uma calculadora na mão, deixa eu ver. 37,5 vezes 7 dividido entre 15. 17,5. Obrigado, Patrick. Ô, Patrick, legal que você está participando. Isso mesmo. 17,5 volts. Tá, essa é a resposta aqui. Essa. Questão 10. Bom, na questão 10, vou deixar você fazer, somente vou falar uma coisa importante aqui. Como você tem aqui, isto que significa que tem um terra, está aterrado esse circuito.
Esa teja no va a influenciar en nada en los circuitos. Solamente puedo decir que es como que el potencial aquí es considerado cero y aquí también. O sea, yo tengo un mismo potencial aquí y aquí. Entonces, la verdad, esto es como si usted tuviese aquí un fio, una conexión aquí. Entonces, você tem um caminho fechado também. O que estão perguntando aqui? Quem é V1? Certo? Então, você tem duas formas de você calcular V1. O mais fácil é usar a regra do divisor da tensão. Vou deixar aí você fazer. Quanto que dá? Alguém quer fazer aí? Pode escrever no chat. Vamos fazer um intervalo daqui a pouco. Vai ficar aqui, pessoal, B igual a E vezes 20 dividido entre o total, que é 80. Certo? Este é 64. Esto va a ficar aquí 4. 64 dividido entre 4 es 16. 16 votos, tá? Pronto, isso se resolve muito rápido. A questão 11. A questão 11 diz, usando a regra divisor de tensão, determine as tensões B1, B3 para o circuito visto na figura. Aqui também é regra divisor de tensão. Como você calcula B1? Bom, B1 vai ser o quê? Que é 45, vezes 2 kΩ, que é a resistência, dividido entre la resistencia total, que es la suma de esto, va a ficar 15. Esto va a ficar aquí 3, 45 entre 15, 3, 6 voltios. Y B2 o B3, que es el que estamos solicitando, B3 va a ficar la misma cosa, va a ficar 45 veces 8 dividido entre 15. Esto simplifica, da 3, 24. 24 voltios. Vou calcular também B2, tá? Porque eu vou precisar para a explicação. Aqui B2 vai ficar 15, tá? Porque vai ficar 45 dividido entre 15 vezes, aqui este vai ficar 15. Então, o que acontece na questão 12, estão perguntando na figura da questão anterior, determine B'. Quem é B'? É o potencial aqui, certo? Então, o potencial aqui, este é B3, ou seja, você pode calcular B', começando aqui, porque aqui você tem o potencial zero. Quanto cresceu daqui para cá? Tem um aumento de 24. 24, mais. Quanto de aqui a aqui, quanto foi? 15, mais 15. 39 volts. Ou você determina ele vindo daqui até aqui, por esse caminho, ou você começa daqui e vem daqui até aqui, por esse caminho. Se eu vou pelo outro caminho, você tem que falar, B' vai ser igual aqui. Aqui tem um aumento de potencial. 45, não? Menos para mais, 45. Aqui, se você percebe, de mais para menos, tem uma queda. Então, aqui você vai ter que colocar menos o valor de B1, que é 6. 6 volts. Dá 39 também. Então, por qualquer um dos dois caminhos que você tinha feito esse, o resultado é o mesmo. Tá? Então, esta seria aqui a resposta
da questão 12. Ok, pessoal? Então, esse vai ficar essa questão. Vou fazer um intervalo, depois continuamos com a questão 13. Chat. Ok, pessoal? Vamos fazer um intervalo aí. Sim. Depois, se voltam aí, eu quero terminar de fazer a lista. A gente não, acho que antes das 10 da noite a gente consegue finalizar os exercícios que estão faltando, tá? Vamos voltar então, pessoal, sobre as 21 horas. 21:00. Ok? Então, nós ficamos na questão 13. Para não me esquecer. Questão 13 seria a resposta à questão 14. Na questão 14, se você tem com alguma dúvida, podem ir no livro, mas na verdade aqui tem uma forma de fazer, é que você faz uma figura assim, menos 19, e aqui está 35. Então, você vê que daqui a aqui tem 54 volts. Ou seja, você tem este circuito, o circuito equivalente que você pode fazer aqui, esto seria, é como se tivesse uma fonte de 54 volts aqui, e esses dois resistores aqui é R2 e R1, certo? Então, como você conhece as duas resistências, você consegue calcular a corrente. A corrente aqui vai ser E, que seria 54, dividido em 3 total, que vai ser 45. Bom, quanto que é isso? 54. Deixa eu ver se eu fiz. Isso, 54 dividido entre 45. Deu 1.2. Deu 1.2 são. 1.2, professor. Obrigado. Aí 1.2 são. Aí, já você tem na Mas corrente. por que... Diga. Posso perguntar? No caso deu 54 volts, porque você somou as duas, você somou o 35 mais o 19. Mas o 19 não está negativo, agora eu fiquei confusa. Então, o 19 está. Então, acho que é melhor você ler. É que esses exercícios são exercícios que se coloca, tipo assim, com. É um método que se usa nesse caso. Se você vê lá no. Deixa eu ir no ver um momentinho, peraí. Bom, tudo bem, não tem que ser no ver, vamos ir aqui no livro. Bom, voltando ao exercício, então está resolvido aqui no livro. Questão 14. A questão 15, usando el arreglo divisor de tensión, determine las tensiones B1 y B2. Aquí es solo usar el arreglo divisor de tensión, es muy fácil. Este UTEJA, entonces você fica aqui, B2 é igual a quem? O potencial total daqui é 24, então fica 24 vezes
2 dividido entre la resistencia total, que es 6. 6, eso da 8. Tá? E quanto é V1? V1 vai ficar também 24 vezes 4 dividido entre 6. Esto da 4 vezes 4, 16 volts. Resolvido, tá? Apliquei a regra do divisor de tensão aqui. Tá? Na questão 16, diz: a fonte da figura possui uma resistência interna de 3 ohm, determine a tensão com carga VL e a potência dissipada pela resistência interna se a carga for de 13 ohm. Então, aqui, neste exercício, já a figura está pronta. Então, você tem uma fonte com uma resistência interna. Aí tem que colocar a fonte e a resistência interna em série com a outra. Já foi feito aqui. Depois de feito isso, estão perguntando quem é BL. Igual, aqui para calcular BL, eu vou usar a regra do divisor de tensão. Quem vai ser BL? Vai ser 30 volts, que é a fonte, vezes 13 ohm, que é a resistência, dividido entre a resistência total, que é 13, mais a resistência interna, 15. Certo? Isto vai ficar 2,26 volts. E o outro que estão perguntando, qual é a potência dissipada? A potência aqui, eu posso calcular usando B quadrado sobre E, para não ter que calcular a corrente. B quadrado seria 26 a quadrado dividido entre 13. ¿Cuánto queda eso? No sé. 26 da 2, da 52, eu acho. Comprovem para mim que é 52 aí. Peraí, professor, tô fazendo, calma aí. Isso, 52. Isso, dá 52. Obrigado. Então aí você resolve a questão 17. Já na partir da questão, desculpa, a questão 16. Na questão 17 há um problema. 17, 18 e 19 que não são exemplos que estão no livro. Tá? Então, aumenta um pouco o nível de dificuldade. Então, vamos fazer esses três que está faltando isso só da lista. Bom, questão 17. Diz assim: determine a corrente I e o seu sentido para cada circuito. Aqui, no primeiro caso, eu tenho que calcular a corrente I. Como eu calculo a corrente I? Aqui, na corrente I, no inciso A, eu vou calcular assim. I vai ser igual a E total da fonte sobre a resistência total. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Vai calcular a resistência total aqui. Quanto é a resistência total aí? É 3, 9, 11, não? Não, 10,3. Tá, porque Ficou 10,3, professor. 10,3, 11, isso mesmo. E é total, então agora aqui você vai ter que somar essa fonte como eu ensinei lá no começo da aula. Então, por exemplo, vamos pegar esse sentido aqui. Vai ficar 8. Tem um aumento aqui, vai ficar 8 positivo. 8. Aqui tem uma queda, menos 16. 8 menos 16. E aqui, mais 4, não? Fica menos 4. Isso. Vai ficar menos 4 dividido entre 10,3. Fica menos 0,388 ampere. Isso. Então, aí que acontece? Por que deu negativo? Isso significa aqui que a corrente está em sentido contrário, certo? Se eu fosse desenhar esse circuito, eu teria que desenhar ele assim. Certo? Este é o terminal positivo e este é o negativo, e a corrente então estaria em sentido contrário que era que eu desenhei. Seria assim. Tá bom? Por isso foi que a corrente deu negativa aqui, porque significa que está em sentido oposto. A questão B, inciso B, se faz da mesma maneira, certo? Exatamente igual. Agora tem lo que tem 3 resistores e 3 fontes. Tem alguém quer fazer o inciso B?
Primeiro, no inciso B, quanto dá o E total? Professor, vou fazer, peraí. Isso. Professor, meu E total ficou 24 volts. Que sentido você usou aqui? Horário ou anti-horário? Peraí. Sentido anti-horário. Anti-horário? Acho que foi anti-horário. Porque deu negativo no final. Não, não, deu positivo no final. Então, vamos lá. Se esse sentido aqui só vai Então ficar foi. 10. Aqui tem um aumento 10. Menos, aqui tem uma queda, 10 menos 4, 6. 6, não, 6, e aqui tem 6 mais 18. 24, você está certo. Tá, então você usou sentido horário. Isso, horário mesmo. 24. Ah, eu sei, eu tô me confundindo também. Tá certo, 24. E aqui o R total é a suma dos Ficou três, né? 4. Isso, ficou 11,5. Isso. 11,5, perfeito. E agora tem esses dois. Só falta calcular então a corrente. Corrente vai ficar 24 dividido entre 11,5 dá 2 e pouco. Deu 2,008. 0,8. Daí Então, vamos deixar 2,1 ampere, tá bom? tá bom. Professor, eu acho que os outros são bem parecidos também, né? Não. Bom, vamos ver. Porque tem um que é um pouco mais. O último fica mais difícil. Uhum. Eu só fiquei na dúvida ali no 18, no 18D, porque eu vi que tinha uma resistência. É que eu tenho um pouco de dúvida em relação a esse desenho de circuito. Tem uma resistência que ela tá, tipo, fecha o circuito e tem uma resistência que ficou para fora. Aí, o que eu faço com essa resistência? Eu considero também? Não. Não, não se considera. Tá? Aqui, por exemplo, neste caso Tá. aqui, bom, a resistência aqui total vai ser, neste caso aqui, você faz da 8 mais dá 20. Uhum. Esto é 20. E a corrente vai ficar 60 entre 20 vai ficar 3, não? 3 amperes. Uhum. No segundo caso, aqui só tem que tomar cuidado que não pode sumar quilo com mega, tá? Uhum. Lo que eu aconselho aqui é deixar todo em mega. Então, este aqui eu deixaria 2,2 mega. Este aqui ficaria 0,33 mega. E aqui, bueno, beleza. Então, qual é a resistência total? Então, agora sim fica fácil. Vai ficar 1,66, não? 63. 63, sim. 1,63 deu o meu. Mega ohm. Muito bem, 1,63 mega ohm. E agora, quando você calcula a corrente, vai ficar 10 dividido entre 1,63 mega ohm. O resultado aqui vai ficar em microampere, tá? Porque mega vira Ficou micro. 6,3, professor. 6,3 ou 13. 13. Tá. Miliampere. Mili não, microampere. Então seria esse. Este aqui também se faz fácil. Este aqui seria RT. Tem um monte de resistência que tem que sumar aí 25, 50. São 13, 25, dá 75. 110 ficou o meu, professor. Tá, 110. Ohm. E a corrente, então vai ficar 35 entre 110. Tá, você faz a conta aí. Ficou 318,18 miliampere. Vamos deixar 2 miliamperes. Ok. Então, neste caso que era da dúvida, aquí en este ejercicio, lo único que acontece aquí es que la corriente cuando llega en ese no, esto está abierto aquí. Entonces, aquí la corriente es 0. ¿Tá? Entonces, cuando você, como la corriente es 0, es como si eso no existiese. ¿Tá? Entonces, como
Ahí la resistencia total es la suma de este más esto. Este no se usa en la conta. ¿Ok? Entonces la resistencia total va a ser ¿cuánto? 2,570 10 kilo. 10 kilo, né? Isso. 10 kilo. Tá, tem um detalhe aqui, Alessandra, que você me perguntou, tá no chat. Deixa eu te falar que se este exercício, por acaso, ele te dá 10 kilo ohm, e vou terminar a resposta, e a corrente vai ser 12 amperes. Que vai ficar 120 dividido entre 10, não, miliamperes. 12 miliamperes, tá bom? Se aqui, se o exercício te dice aqui, por exemplo, que esto está conectado aquí a otro circuito y él te fala aquí, bueno, por aquí está pasando una corriente de 1 miliampere, por ejemplo, que no es cero. Entonces, si él faz isso, você não tem como resolver esse problema, tá? Porque aqui, por causa disso, então este não vão estar nem em série nem em paralelo. Então você não vai conseguir sumar este mais este mais este mais, tá? Não vai conseguir eliminar. O mais que você pode fazer aí, se tem essa situação, é reduzir estes dois e reduzir estes dois, tá? Mas você não consegue sumar todo esto con todo eso. Fica un poco diferente porque aquí no están en serie, con este no se reduce. Ok, mas não é o caso. Então, mas esse se resolve assim. Vamos lá, o 19. Rapidinho, o 19 fala o quê? Determine as quantidades desconhecidas no circuito mostrado na figura usando as informações fornecidas. Aqui está um pouco mais difícil, porque tem que ser bem cuidadoso. Já fizeram isso ou não? Primeiro, tem que calcular B ou a resistência. Como faço isso? E a corrente. Neste primeiro caso aqui. Estou pensando também, tá? Aqui eu não posso aplicar regra do divisor de tensão porque eu não conheço esta resistência. E também não posso aplicar lei de Ohm nem aqui porque eu não conheço Ô, professor, mas a gente consegue considerar, tipo, mais 120, menos V, aí vai ser isso. menos 80,0, né? Aí pelo menos a gente já descobriu uma. Isso, já vez que quando descobre um das três já fica mais fácil. Então, exatamente, eu vou formar a equação da lei da malha aqui, certo? Vai ficar o quê? Só um momento que me estão me ligando, não sei porquê. Okay. Ok, pessoal, desculpa aí. Então, aqui exatamente, quanto foi que deu então o seu, Alessandra? Vamos fazer aí. O primeiro caso vai ficar... Deu 40 volts. Isso, vai ficar 120. Ali no Vzinho. Menos V. Menos 80. 40. Isso. Aí eu já peguei esse 40 e joguei na lei de Ohm para descobrir a corrente. Isso, depois que você tem este 40, já aplica a lei de Ohm e descobre a corrente vai ser 40 dividido... Não, 40 dividido entre 20, certo?
Isso, deu 2 amperes. dividido entre 20, 2 amperes. Y ya si tem, aquí faz lo contrario, ahora aquí fala que la resistência Aham. é a tensão sobre a corrente. Vai ficar 80 dividido entre 2, não? Dá 40. Uhum. E como você sabe se faz sentido? Se você vê aqui, não tem alguma, não pode ser, tem algum erro aqui. Porque esta tensão, não está certo, 80 mais 40, 120, não está certo, é 40 ohm. Ok, 40 ohm. Este outro inciso B aqui tem que calcular V1, V2 e a corrente. Então a gente, vou indicar esse, não vou fazer. Aqui, neste caso, neste resistor aqui, você calcula a corrente, certo? Porque você tem a tensão e tem a resistência, então você consegue calcular a corrente. Já com a corrente, você aplica a lei de Ohm aqui, calcula a tensão aqui e a mesma coisa aqui. Este V1 vai ser essa corrente calculada aqui vezes essa resistência aqui, a mesma coisa. Inciso C. No inciso C está um pouco diferente, agora você tem a potência. Certo? Aí você tem que lembrar as fórmulas de potência, a ver qual é a que vamos usar. Tem esta fórmula aqui, tem 4i vezes B ou I quadrado vezes C, ou também a última é B quadrado dividido entre E. Uma dessas aí você pode estar usando. Neste caso aqui. Como lo que você quiere calcular aqui é V3, então usa esta última, tá? Certo? Então você B3 é raiz quadrada da potência vezes a resistência. Quanto dá isso? Fica 21. Ah, não, a resistência não é conhecida também. Espera. Só um momento. No, no usa esa porque la corriente es conocida, entonces no es esa fórmula. Espera un momento. Então, aqui você conhece o que? Conhece a potência e conhece a corrente. Certo? Então, pode achar a B3. Então, usa esta que está aqui. B3 é a potência dividido entre a corrente. A potência é 21 e a corrente é 1 ampere. Então, V3 vai ficar o quê? V3 vai ficar 21 volts. Aí você consegue calcular a resistência. A resistência vai ser B3 dividido entre I. Também dá 21 ohm. Certo? Então você calcula V1 e V2 pela lei de Ohm. V1 é I vezes 2, dá 2 volts, e este vai ficar 1 volt. E este último inciso é muito similar. Agora que você conhece a resistência total, tem que calcular I1, R1 e R2. Aqui também me parece que você vai... tem que calcular a da fonte também. Tá, este eu vou deixar aí para você fazer, tá? Ou se quer, espero para você terminar de fazer isso. Acho que esse dá pra gente fazer, professor. Dá para fazer? Tá. Uhum. Quer dizer, não sei, pessoal, o que vocês acham? A ver, primeiro aqui, você não consegue calcular a da fonte porque você tem eje total, mas tem duas ejes que você não conhece. E não conhece a corrente também. Então,
la sugestión aquí es comenzar por este resistor aquí. Certo? Porque você conhece a potência e conhece a resistência. Então, por exemplo, se faz isto I quadrado vezes R, certo? Consigue calcular a corrente. A corrente vai ser o quê? A raiz quadrada da potência sobre a resistência. Aí vai ficar 4, vai ficar 2 amperes. Ok, já quando você calcula a corrente, é uma facilita, certo? Agora, se tenho a corrente e tenho R total, eu consigo calcular E da fonte. E da fonte vai ser a corrente I vezes R total. 16 vezes 2, 32 volts. Agora está faltando calcular R1 e R2. Primeiro, vamos calcular primeiro R1. R1, estão colocando aqui qual é o valor da potência. E eu tenho a corrente. Então, vou fazer aqui P igual a I quadrado vezes R1. Então, R1 vai ser 8 dividido entre 4, ¿no? O que passou, esta corrente I 2 al cuadrado, 4. Vai ficar 2 ohm. 2 ohm. Então, a resistência R2 vai ficar R total menos R1 menos R3. Quanto que é? 16 menos 2 dá 13, não? 13 ohm. Tá, aí eu calculei tudo. Tá faltando alguma coisa? R1 é 2, R2 é 13. Ok. E o último, chegamos ao último. Determine os valores desconhecidos das resistências usando as regras dos divisores de tensão e as informações fornecidas para o circuito ilustrado na figura. Tá, aqui neste circuito, a gente vai ter que calcular E. Aqui, nos dois casos, vão ter que formar uma equação linear, tá? Em função de E. Neste caso aqui, como que fica? Aqui você aplica a regra do divisor de tensão aqui no primeiro caso. B igual a I, desculpa, E da fonte, vezes R, dividido entre R total. A partir disso vai sair tudo. Se você conhece isto, vai ficar 4 igual a 24 vezes R, que é a incógnita. E aqui embaixo, na hora de colocar R total, vou colocar este mais este, vai ficar 8 kilo. Não vou colocar as unidades, ao final vai ficar todo em quilô. 8 mais R. Tá, então, o que está faltando é resolver isto. Então, passa esto multiplicando, vai ficar 32 mais 4R igual a 24R. Esto aqui, pessoal, é 4R, ficou feio. Então vai ficar 32 igual a 24 menos 4 é 20. Então 32 sobre 20 é igual a E. Eu acho que isso é 1,5. Não. Me retifica aí se eu errei em alguma coisa. 1,6. Uhum. Senhor, deu 1,6 mesmo. Isso. 1,6. Então, esse seria 1,6. Aqui neste tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui eu aconselho fazer o seguinte: redesenha esta assim e coloca um resistor só. Este resistor e este, vou juntar os dois, vou chamar aqui R mais 6.
Então, e agora eu sei que isto aqui é 140. Então, você vai aplicar a regra do divisor de tensão neste resistor aqui, R mais 6. Este aqui continua sendo 3. Vai fazer da mesma maneira que este caso, tá? Da mesma forma. Só que agora este aqui é 200 ohm. Tenta fazer aí, a ver se... Faz aí no caderno e me fala quanto é a resposta. Vou fazer separado aqui para aqui. Ah, peraí, professor. Já eu cheguei na resposta aqui. Eu admito que eu rosquei aqui. O que é estranho, porque a gente fez exercício parecido já. Ué, Porque fica aí uns números grandes, tá? Vai Tá. ficar um on. É, Tá. um número grande e fica um on. Nossa. Olha aqui como que fica. Você monta esta equação aqui, não? V, que é 140, não? É a diferença potencial aqui. É igual a que E da fonte, que é 200. Vezes a resistência, que é R mais 6. Então, aqui tem que tomar cuidado, porque tem que colocar um parêntese aqui para não... Uhum. Ah, tá. Dividido entre R total. Então, R total vai ser isto mais isto, que vai ficar aqui R mais 9. R mais não, isso. Ah, tá. Então, Ah, agora não, vai então ter calma. que... Uhum. Isto passa multiplicando, vai ficar 140R mais 140 vezes 9 é 1260. Uhum. E aqui na direita vai ficar 200R mais 1200. Então, você tem a incógnita sua, essa R que está aqui. O que eu fiz foi que passei aqui, este vai ficar 1260 menos 1200. E passei, ficar aqui 200R menos 140R. Aqui você viu que vai ficar 60, não? Uhum. E aqui também vai ficar 60. 60. E, ah, tá. É um mon. Aí, Uhum. então, apaga e vai ficar 1. Verdade. É mais a cara desse circuito que assusta mesmo. Sim. Ok, então é isso. Bom, com isso chegamos aí no final, não tem mais questões aí. Uhum. Então a gente... Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Na próxima aula, você vai seguir mais ou menos esse mesmo esquema de aula? Ou como é que você está planejando? Porque Isso senão mesmo. A esse gente mesmo... Uhum. vai falar um pouco da teoria e depois a gente vai resolver toda aquela lista. É que a gente está trabalhando só com circuito, então aprende mais fazendo lista, exercício que falando de teoria, entendeu? Se você lê Uhum. a teoria só e não Tá. faz, Não, só para não saber se eu começa... já pego a lista. Uhum. É, faz Já sentido. você pode pegar a Não, lista, é tá? só porque daí eu já vou pegar a lista já. Uhum. Ah, então já vou mexer nela já, porque hoje eu não sabia, não sabia que ia ser assim, aí eu cheguei meio por fora. Agora já vou chegar preparado na próxima aula. Tá certo.
Então, já a lista está lá. Não me lembro quantas questões tem na lista essa, mas acho que da semana que vem, acho que tem 20 também. Uhum. Deixa eu ver. É rapidinho que tem. Essa lista da semana que vem tem lista paralela. Tem 28. Tem 28, então. Isso, se você vem. A Uhum. lista da semana que vem ela é mais complexa que essa, tá? Porque circuito paralelo. E tanto é assim que eu coloquei, se você percebe, até a questão 19 são exemplo do livro, mas a partir da questão 20 são 8 Uhum. problemas do livro. Então, são os exercícios mais complexos é a partir da questão 20 até a 20, são 8 exercícios. Tá. Tá? Uhum. Então, Beleza. é melhor adiantar aí, e assim a aula acaba mais rápido também. No Tá. sentido de tentar resolver toda a lista. Ok. Uhum. Tá Bom, bom. pessoal, então vamos finalizar aqui, que já é sexta-feira e o tempo que fica aí é que você pode ir fazendo a lista da semana que vem. Ok? Uhum. Beleza, professor. Ok, obrigado aí, Alessandro, por participar, e Milaine, que também participou bastante. Que um pessoal que ficou, nossa, Por ficaram nada, professor. Boa noite. Boa Bom noite, final de semana. Patrick e Ricardo. Boa noite. Final Boa de semana aí para noite. vocês. Bom feriado, professor. Bom, o feriado eu vou trabalhar. Eu acho que eu vou Mas o trabalhar um pouco no espírito do feriado. feriado tá ali, né? Tenho que Mas o preparar feriado, umas o aulas. espírito dele tá por ali, então isso que importa. Ah, tá. Ok. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau.